eu sou a Sara. Eu sou a Sofia. Eu sou a Rafaela. Eu sou a Ludmila. Eu sou a Maria Luísa. E o tema do nosso TCC é manifestações patológicas construtivas em centros esportivos na cidade de São Paulo. Nosso principal objetivo é estudar a patologia no concreto armado, alvenaria, estrutura metálica e revestimento argamassa, e assim relatar de forma comparativa as patologias em cada centro esportivo. Bom, esse trabalho se justifica porque o esporte ele tem muita importância, tanto educacional, quanto física, quanto mental. Dessa maneira, a cidade de São Paulo apresenta 46 centros esportivos e cabe a nós analisarmos 4 desses centros e ver se eles têm uma infraestrutura adequada para suprir todas as necessidades das pessoas que vão lá exercer essas práticas. Para abordar o tema das patologias nos centros esportivos, nós adotamos o método indutivo. A análise foi feita por meio de amostragens e pesquisas relacionadas a patologias. Foram selecionados 4 centros esportivos: o Centro Esportivo de Pirituba, o Centro Esportivo Jardim Celeste, o Centro Esportivo do Butantã e o Centro Esportivo Raul Tabajara. Antes de falar sobre os nossos estudos de caso, vale ressaltar que a Prefeitura do Estado de São Paulo fez um projeto chamado Centro Lindo em 2017, que visava manutenções nos centros esportivos para tornar o local mais aconchegante e seguro para as pessoas que fossem utilizá-lo. Dos 4 centros esportivos escolhidos, somente o Centro Esportivo de Pirituba se fez presente nesse projeto. Bom, eu vou falar um pouco sobre o Centro Esportivo de Pirituba. Ele foi fundado em 1967 e possui 52 mil metros quadrados, fazendo parte do projeto Centro Lindo, no qual a Sara explicou um pouquinho sobre. Bom, as trincas e fissuras são basicamente aberturas ou rachaduras que podem ocorrer na alvenaria e na parede de uma construção. Elas podem ser causadas por diversos fatores, como movimentação estrutural, assentamento inadequado, variação de temperatura, umidade e entre outros. Nessa imagem, ela foi tirada na parte das piscinas desse centro esportivo. E quando tem bastante rachadura, às vezes a causa é por conta da umidade e por conta da piscina, por ser exposta ao vento, também tem bastante mofo. Nessa imagem, foi corrigida a trinca, trincou novamente, né? A gente consegue ver, e aqui a gente tem 2 tipos de rachaduras. O descolamento, aqui tem uma rachadura, que se fosse feita a manutenção quando isso aconteceu, talvez não teria acontecido esse descolamento. Entrou água, umidade, o solo ficou úmido, molhado e cedeu. Umidade e mofo acontece quando tem presenças excessivas de água no local. Aqui é a cozinha do centro esportivo que é utilizada ainda. Ela tem muito bolor, muito mofo, muita infiltração, goteira, e é uma coisa muito prejudicial à saúde de quem usa esse ambiente, e é uma coisa que chega a ser bem nojento. E é isso, pode passar. A corrosão é praticamente um ferrugem que é causado na estrutura metálica. O centro, ele é muito grande e, apesar dele ser tão grande, a gente não achou tanta corrosão nele, nas estruturas metálicas, mas eu vou falar dessa imagem, que é uma torneira que fica no campo de futebol, onde é utilizada pelas pessoas para beber água, se lavar, e corre um grande risco à saúde deles, por conta pode pegar tétano ou algo do tipo, por ser uma coisa exposta. Localiza no Jardim Celeste, e ele tem uma ótima preservação ambiental e construtiva por ele ser um centro esportivo relativamente novo, que foi fundado em 1988, e também por ele ter uma área menor comparado aos outros centros esportivos. Tem uma área de 6.300 metros quadrados. As 2 patologias mais comuns desse centro esportivo foram as trincas e as fissuras. As fissuras, causadas por tensões ou por um material que não tem uma boa qualidade, elas têm aberturas nessa parte estrutural até 0,5 milímetros, que, apesar de ser uma patologia, não compromete tanto o componente estrutural, quanto as trincas, que são maiores, já tem até 1 milímetro. Outra patologia muito comum é a umidade, porque no local tem 2 banheiros nos quais eles têm chuveiros. Então, tanto no banheiro feminino quanto no masculino, tem 3 chuveiros. E aí, por conta do vapor, ele só acentua a umidade do local, que a gente destacou em 3, que é a infiltração, o bolor e a eflorescência. A infiltração é quando o substrato está encharcado e ele acaba cedendo, pingando água e forma, igual nessa imagem aqui, essa mancha na parede.
Já o bolor ou mofo é uma colônia de fungos que vai ali na parede e que elas também formam essa mancha mais característica da cor verde. E a eflorescência são essas formações salinas que acontecem na superfície da parede, que elas são trazidas do seu interior por conta da umidade. E por fim, temos a corrosão, que também é muito comum nesse centro esportivo, porque lá é muito utilizado o material metal, não só na parte estrutural, mas também nas partes externas, como grades, e aí por conta das mudanças climáticas, esse material acaba sendo corroído. O Centro Esportivo do Butantã foi inaugurado em 2008, possui 30 mil metros quadrados, uma vasta vegetação e estrutura. Como ele passou por uma ampla reforma recentemente, ele é um dos centros esportivos que possui menos patologias. As trincas e as fissuras foram identificadas nas paredes externas do edifício, provavelmente causadas por retração do concreto durante o processo de cura devido à evaporação de água. O processo de cura é um processo essencial para garantir a resistência do concreto. Também podem ter sido causados pelo erro de mistura do concreto, que devido a proporções inadequadas na hora da mistura. E como vocês podem notar, as trincas estão em 90 graus, o que significa que há excesso de carga. O que é excesso de carga? É quando a carga aplicada excede a capacidade de suporte do material. As trincas possuem 2 milímetros. As rachaduras que foram localizadas no piso de concreto da parte externa provavelmente foram causadas por movimentação do solo, como a expansão devido à umidade ou mudança do nível de água. O descolamento foi identificado na parte externa do centro esportivo e na parte interna. Na parte interna, uma adesão provavelmente ocorreu pela preparação deficiente, ou seja, ficou algum resquício de sujeira ou poeira que impediu que tivesse uma boa adesão. Já na parte externa, provavelmente era uma rachadura antes que houve infiltração de água e fez com que o concreto perdesse a base de cola dele, causando descolamento. Bom, agora eu vou falar sobre o Centro Esportivo da Barra Funda, que foi fundado em 1978 e passou por uma reforma em 2013. Antes de começar a falar sobre as patologias, vale destacar que nesse centro há grande presença de umidade e o solo começou a ceder. Nessa imagem aqui, é bem visível que o solo está cedendo, tanto que bem na entrada desse centro esportivo, vocês já conseguem ver. Essa é uma área restrita a pessoas visitantes que estão indo lá, porém, se vocês analisarem essa foto aqui, que é a completa, há a presença de uma moto, o que mostra que funcionários provavelmente acabam utilizando deste local, o que não é algo indicado, porque como o solo está cedendo, se está afetando essa parte, provavelmente vai acabar afetando as fundações e o que vai fazer com que a estrutura possa vir a desabar futuramente. Bom, agora eu vou falar sobre as trincas e as fissuras. O que acontece? Elas são elementos mais comuns no cotidiano das pessoas e ocorrem provavelmente devido à umidade ou às vezes só ao solo que vai movimentando, qualidade de material, modo de aplicação e etc. Porém, se essas trincas e essas fissuras elas forem agravadas, elas acabam gerando as rachaduras que estão presentes nessas 3 imagens aqui. Bom, eu vou falar um pouco mais sobre essas rachaduras, essa rachadura em específico. Aqui, ela está acontecendo em um pilar de sustentação em 45 graus, o que mostra que houve um recalque de fundação. Basicamente, um recalque de fundação é quando você tem uma fundação que sustenta a edificação e ela acaba cedendo junto com o solo, porque ela acompanha essa movimentação do solo. Pode passar. Bom, agora eu vou falar do descolamento. Basicamente, ele é quando a gente tem um material que acaba se descolando da superfície. Provavelmente em decorrência da qualidade do material, da maneira que foi aplicado, no caso, maneiras indevidas, umidade, etc. A gente tem a presença desse descolamento nessa imagem aqui e nessa imagem aqui. E aqui embaixo também. Bom, agora as últimas 2 patologias que eu vou falar sobre é o empolamento e a corrosão. Basicamente, o empolamento, em linguagem mais informal, seriam a presença de bolhas que são causadas geralmente pela umidade. Então, a umidade vai infiltrando na parede, vai fazendo com que haja um ar entre a superfície de aplicação do material, geralmente a tinta, e o tipo de revestimento e acabamento.
Bom, agora a última coisa que eu vou falar, a última patologia, é a corrosão, que ela se dá geralmente em elementos de estruturas metálicas. Vale destacar que nesse centro esportivo, a corrosão, as estruturas metálicas, elas apresentam função apenas de acabamento e não funções estruturais, como pilares e vigas. Aqui, por exemplo, quando eu falo que é funções de acabamento, por exemplo, cercando as quadras, postes de luz e etc. Então, essa corrosão, ela se dá principalmente por causa dos intempéries climáticos, principalmente nessas áreas, já que são áreas externas, falta de manutenção, porque querendo ou não, esses intempéries climáticos vão corroendo a estrutura e se não houver uma manutenção devida, vai acabar corroendo mesmo. Então, é importante que se faça o uso da impermeabilização de forma correta e é basicamente isso. Agora, apresento para vocês o nosso quadro comparativo das patologias. Todas as patologias listadas aqui são as que nós estudamos em todo o nosso referencial teórico. E como vocês podem perceber, o Centro Esportivo de Pirituba e Raul Tabajara são os que mais apresentam um índice alto de patologias, podendo até mesmo danificar os locais e tornando eles inabitáveis para as pessoas que querem usufruí-lo. Por exemplo, o refeitório do Centro Esportivo de Pirituba ainda está sendo utilizado por algumas pessoas, só que com altos riscos à saúde e à sua segurança física, porque apresenta mofo, infiltração, fios elétricos expostos, podendo gerar grandes danos severos às pessoas. Também o corredor do Raul Tabajara, como visto anteriormente, continua aberto aos funcionários que passam por lá frequentemente, o que pode ocasionar que ceda enquanto as pessoas estão passando, gerando altos riscos para as pessoas. Já os centros esportivos Jardim Celeste e Butantã são os mais preservados, que nós podemos perceber que as manutenções são recorrentes naqueles locais. No Jardim Celeste, o próprio diretor esteve conosco em toda a nossa visita e falou para nós que eles estão em manutenções recorrentes, manutenções constantes para tentar preservar ao máximo o local, que as pessoas possam usufruí-lo de maneira mais adequada. Sendo assim, nós podemos concluir que nem todos os centros esportivos estão aptos para receber as pessoas, já que podem trazer danos à sua saúde e à sua segurança física. Então, faz-se necessário manutenções recorrentes para que esses danos e essa segurança seja preservada. Então, cabe ao Estado, ao governo, trazer meios financeiros para que esses centros esportivos possam colocar em prática essas manutenções necessárias. E sendo assim, nós concluímos nossa apresentação de TCC. Muito obrigada.